Graça e paz, amém, irmãos? Estamos felizes de estarmos aqui nessa noite para junto louvarmos e glorificarmos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que reina e reina para todo sempre. Estamos aqui nessa noite e você também que está nos acompanhando da sua casa, no seu comércio, em qualquer lugar que você estiver, nós estamos aqui para junto adorar a Deus. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmos 98, abra a sua Bíblia. O verso é verso 1 e o verso 4, Salmos 98, versículo de número 1 e versículo de número 4. Abra a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Dá brados de alegria e regozijai-vos e cantai louvores. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos pedir a Ele que venha manifestar o poder dEle nesse culto, nessa noite, que possamos sair daqui diferente, possamos ter uma experiência diferente com Deus. Não sei como você se encontra nessa noite, mas talvez você não passou um dia bom, talvez aconteceu algumas coisas que entristeceu o seu coração, e de repente você está pensativo, mas você está no lugar certo. Você que está na sua casa também, o culto é na sua casa também. O mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está na sua casa, é o mesmo Deus que vai operar na sua vida, é o mesmo Deus que vai manifestar na sua vida, é o mesmo Deus que pode curar, é o mesmo Deus que pode libertar, é o mesmo Deus que pode trazer cura sobre as nossas vidas. Então é necessário que a gente creia, confia e coloca a nossa vida diante dele. Vamos orar, vamos falar com ele. Senhor Deus, nós estamos aqui e queremos, ó Deus, essa noite, que o Senhor venha manifestar o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos, ó Deus, sair daqui diferente. Queremos, ó Deus, ter o Senhor na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que estão nos acompanhando agora, aqueles, ó Deus, que estão nas suas casas, mas estão agora acompanhando esse culto.
Ó Deus, não só os que estão aqui em Conceição, mas aqueles que estão nos acompanhando também nas capitais, Belo Horizonte, Vitória, São Paulo, Rio, ó Deus, Tocantins, e em muitos lugares, ó Deus, nesse Brasil, e até fora dele, ó Deus, que estão nos acompanhando. Aonde tiver uma pessoa acompanhando esse culto, Senhor, esteja visitando essa pessoa, tocando no coração dela, ó Deus, fazendo, mudando, ó Deus, tudo aquilo que precisa ser mudado sobre a vida delas. E nós aqui, ó Deus, na igreja, possamos aproveitar também esse tempo e adorar o Senhor nessa noite. E possamos, ó Deus, sentir a presença do Senhor. E algo diferente possa mudar a nossa vida, ó Deus, essa noite. Pai, nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Nós vamos ofertar e trazer o dízimo. Vamos orar pela sua vida financeira, para que Deus abençoe
que não venha faltar nada, que em tempo de crise o Senhor possa cuidar da sua família, possa cuidar da sua casa, dos seus comércios. Deus pode prosperar você em tempo da crise. Capítulo 3, versículo 9 de Provérbios diz assim a palavra de Deus: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Vamos orar, vamos falar com Ele. Levanta as suas mãos. Você que está na sua casa também, eu quero orar pela sua vida financeira. Eu creio num Deus que é dono do ouro e dono da prata. Todos os lugares pode ter crise, de menos no trono de Jesus. Jesus, ele nunca vai entrar em crise, mas ele vai suprir as suas necessidades na crise. Não importa o momento que você estiver enfrentando, mas a Bíblia diz que nós devemos honrá-lo. Nós devemos honrar Ele com aquilo que nós temos de material, aquilo que é financeiro. Nós devemos honrar Ele. Então nós vamos orar pela sua vida. Não deixa que o espírito da infidelidade entre no seu coração. Não deixa isso. Isso não vale para a sua vida financeira apenas. Isso vale para a sua vida completa. Tudo. Deus, Ele vai preservar completamente a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra dessa noite. E a palavra do Senhor diz: se nós honrarmos o Senhor, se a gente honrar o Senhor com os nossos bens, com as nossas primícias, com as nossas rendas, o Senhor vai transbordar, o Senhor vai trazer fartura, o Senhor vai trazer algo muito melhor para nós, financeiramente falando. Senhor, nós não estamos aqui para falar da crise, nós estamos aqui para falar de Cristo, e nós confiamos no Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor cuida do teu povo. É em tempo de crise que nós vamos prosperar. O Senhor vai dar riqueza, o Senhor vai abençoar os empresários, os lojistas, todos aqueles, ó Deus, que têm os seus comércios, mas são fiéis ao Senhor. O Senhor não vai deixar faltar, porque a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor cuida dos seus, e o Senhor é Deus que pode cuidar. E eu creio, porque o Senhor não há necessidade que o Senhor não possa resolver. Se essa pessoa estiver precisando, ó Deus, de um emprego, o presidente não pode fazer nada, os governadores não podem fazer nada, os prefeitos não podem fazer nada, os deputados não podem fazer nada, os senadores não podem fazer nada, porque são homens e depende dos seus cargos públicos. Mas nós confiamos num Deus que não precisa nada disso. Nós confiamos num Deus que cuida, um Deus que pode dar o melhor para nós em tempo da crise. Pai, supre a necessidade dos teus filhos, porque o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus da providência. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Fale com Ele mais uma vez. Eu quero orar também por aqueles que talvez estão nos acompanhando agora num presídio. Talvez essa pessoa ela está agora preso porque cometeu algumas coisas. Mas eu creio que Deus pode falar ao seu coração. Eu creio que você que está no asilo agora também, ou você que está numa casa de saúde, você está no hospital, quem sabe você já está com vírus do Covid-19. O Senhor pode curar você. Eu creio que Ele pode fazer isso. Ele pode trazer a cura sobre a sua vida. Mas talvez você que está agora também com depressão, com ansiedade, talvez você que está nos assistindo agora, você está em desespero, até por causa do Covid-19. E você pode entregar a sua vida diante de Deus. E Deus pode tirar o medo, o pânico do seu coração. E Ele pode fazer uma mudança na sua vida. Ele pode transformar a sua vida. Vamos orar, vamos falar com Ele. Em tempo de crise, ore, fale com Ele. Clame a Ele, coloque a sua vida no altar dEle nessa noite. Entrega a sua vida a Ele. Senhor Deus, nós oramos e acreditamos e confiamos no Senhor. Ó Deus, nós oramos por essa pessoa que se encontra agora, ó Deus, em algumas situações que ela está vivendo, situações, ó Deus, que está trazendo, ó Deus, incômodo na sua vida. Eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja trabalhando sobre essa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor é Deus para trazer algo sobre essa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, toca na vida dessa pessoa, toca na vida dela. Ó Deus, talvez ela precisa de uma cura, de uma libertação, de uma restauração. Talvez essa pessoa se encontra no momento, ó Deus, que ela está vivendo, ó Deus, uma depressão, uma ansiedade crônica, e o Senhor é Deus para trazer algo diferente na vida dessa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor é Deus que pode tudo nas nossas vidas. Faça isso, Senhor, em nós. Trabalha na nossa vida, porque nós confiamos em Ti. Sabemos que se não for pelo Senhor, o medo nos consome. Nós sabemos, ó Deus, que nós somos limitados, mas o Senhor é ilimitado. E o Senhor pode mudar todos os nossos pensamentos e fazer de nós, ó Deus, algo diferente. Senhor, fica conosco e nos abençoe com toda sorte de bênção. Fala conosco, Deus, através da sua palavra nessa noite. Ministra no nosso coração, que nós possamos ser tocados pelo Senhor e que a palavra do Senhor possa ser verdade em nós. Senhor, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo de número 1, versículo 5 até o versículo 11. Capítulo 1 de Neemias,
verso 5 até o verso de número 11. Todos já acharam, amém? Neemias capítulo 1, versículo 5 até o versículo 11, diz assim a palavra de Deus. E disse o Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda o pacto ou aliança, e usa de misericórdia para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Esteja atento os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa do meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da tua palavra, que ordenaste o teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalhareis por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá o ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos, o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. O Senhor que esteja atento os teus ouvidos, a oração do teu servo e a oração dos teus servos, que se deleita em temer o teu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Era eu, então, o copeiro do rei. Às vezes, nós não queremos estar inserido em alguma coisa que pode nos fazer estar abatido, lamentar, chorar. E talvez a gente faz uma pergunta e dentro daquela pergunta vem uma resposta. E quando essa resposta vem de encontro nós, às vezes nós não sabemos como lidar. Aquilo acaba nos trazendo para um quadro de desespero. Porque por mais que a gente busque a Deus, por mais que a gente anda com Ele, a gente não está preparado para ouvir certas coisas, para ouvir algumas coisas que nós não estamos preparados para aquilo. Não importa o mês, não importa a semana, não importa o dia, não importa a hora, não importa o lugar que você esteja. Às vezes não é o lugar, talvez é a notícia que você não quer receber. E quando eu volto o
meu olhar para o texto de Neemias, no capítulo de número 1, eu vejo um homem num lugar de destaque. Apesar que ele é um exilado, apesar que ele não está no meio do seu povo, apesar que ele pode não ter a liberdade de adorar o Deus que ele acredita, mas ele, ainda que ele esteja num lugar bom, mas ele está preocupado com a sua cidade natal. E a Bíblia diz que, o capítulo 1, a Bíblia diz que Neemias, ele era filho de Acalias. E a Bíblia diz que esse mês era o mês de Quisleu, o mês de dezembro, no calendário judaico. A Bíblia diz que ele estava em Suzana, a capital. E a Bíblia diz que ele vê Anani. Anani está voltando de Jerusalém. E ele pergunta como está Jerusalém. Como está a cidade? Como está aquela cidade do grande rei? Como está aquela cidade? E ele ouve algo que ele não esperava de ouvir. E a Bíblia diz que ele diz, é Anani, um dos irmãos de Judá, e ele perguntou pelos judeus que tinham escapado, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Jerusalém tinha sido cercado. As portas, os muros de Jerusalém tinham sido destruídos. E ele diz, verso 3, e eles me responderam, o restante que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição, em opróbrio, vergonha. Também está derribado o muro de Jerusalém, e as suas portas queimadas a fogo. A Bíblia diz que quando Neemias ele ouve isso, Neemias ele ouve essas palavras, ele assenta. Ele diz, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar, a orar perante o Deus do céu. A Bíblia diz que o capítulo 3, se você pegar rapidamente, você pegar o capítulo 3, Neemias, capítulo 2 ainda, Neemias, ele chega diante do rei, e pede que o rei possa liberar ele para que ele vá para Jerusalém. E a Bíblia diz que o rei pergunta, por que você quer ir lá? Neemias vira e fala, não a cidade, mas ele diz, porque os sepulcros dos meus pais foram destruídos. E a Bíblia diz que por causa daquilo que ele fala com o rei, ele vai para Jerusalém. E a Bíblia diz que ele chega em Jerusalém, ele anda na cidade, rodeado 3 dias, andando 3 dias de cavalo. E a Bíblia diz que ele leva homens com ele. E a Bíblia diz que no capítulo 4, ele se prontifica a reconstruir o muro. E a Bíblia diz que no capítulo 4, surge 3 personagens para trazer oposição na vida dele. Os 3 são Sambalate, Tobias e Gesem. Eles tentam de toda maneira tirar o foco de Neemias, para que Neemias não consiga reconstruir os muros. E eles tentam de todo jeito. Se você pegar no capítulo 4, você pegar no capítulo 5,
você vai ver que eles vão usar várias estratégias. Colocar medo. Eles usam falsa profecia. Eles usam falso decreto, para que Neemias possa não concluir a obra. Mas a Bíblia diz que no capítulo 5, a Bíblia diz que há divisão entre ricos e pobres. Neemias tem que apaziguar aquilo, conversar com eles. A Bíblia diz que Neemias, ele trabalhava olhando os inimigos e trabalhando braçalmente. E a Bíblia diz que no capítulo 6 de Neemias, com 52 dias, ele faz toda a obra. Mas é interessante que Neemias agora resgata a lei, a palavra de Deus que tinha sido esquecida. Ele chama um homem chamado Esdras. Ele prega para o povo de manhã até o meio-dia. O povo ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele traz de novo Deus para Jerusalém. E a Bíblia diz que Neemias se torna o governador. Mas o que acontece? Mas havia uma crise. Havia uma crise, aonde Neemias poderia não querer lutar. O que ele ganharia com isso? Sair de um lugar bom. Ele era copeiro de um rei. O rei gostava dele. Tanto se você pegar no capítulo 2, quando ele vai trazer o vinho perante o rei nota que ele está com um semblante caído, que é doença da sua alma. O rei olha e vê isso nele, porque o rei amava, gostava de Neemias. Mas Neemias via que o povo dele precisava de ajuda. E ele sai de um lugar de destaque. E ele vai para o meio da crise. Mas ele luta. E ele não só luta, mas ele prevalece nessa luta. Ele vence. Se a gente for olhar aos olhos humanos, era impossível vencer isso. Porque ele não só ia trabalhar braçalmente, mas ele tinha que estar vigiando o tempo todo os inimigos. Havia brecha nos muros, ele tinha que tampar as brechas. Ele tinha que trabalhar. Ele foi e ainda usando, pessoas usando falsa profecia, subornando pessoas, querendo matar Neemias, querendo parar a obra. Mas Neemias, ele chega e ele vence. Ele prevalece na crise. Mas qual foi o segredo de Neemias? Que segredo que ele tinha? Um homem, um copeiro. E ele conseguiu fazer isso. E é nisso que nós vamos falar nessa noite. E eu quero falar nessa noite como lutar contra a crise e prevalecer contra a crise. Sendo que na visão humana é impossível de vencer. Todas as vezes você olha para uma crise ou para as crises, a primeira coisa que vem é impossível. Isso não tem jeito. Não tem como fazer, eu vou fazer o quê? E aí nós olhamos para o Neemias, nós olhamos para ele, que é uma pessoa como eu e você, ser humano como eu e você, tem medo, tem insegurança, mas nós olhamos que ele consegue concluir aquilo que ele entrou. Deus é um Deus que quer que eu e você lute. Nós precisamos lutar. Uma das coisas que nós precisamos é não seguir a visão dos homens,
mas é seguir a visão de Deus. Uma das coisas que nós temos visto, nós temos seguido muito a visão humana, nós temos deixado o medo, a insegurança, a ansiedade, as preocupações entrar dentro de nós, e nós somos às vezes levados por essas coisas. Mas Neemias sabia, ele tinha um segredo, e esse segredo que Neemias tinha, eu e você também tem ele. Nós temos esse segredo, Deus já revelou, não é segredo para mim, não é segredo para você mais. Mas a Bíblia diz, vamos voltar lá no capítulo 1, olha o que Neemias fez diante da crise. Você quer vencer a crise, amém? Sim ou não? Você quer vencer? Verso 5, olha o que está escrito. E disse: ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda a aliança e usa de misericórdia com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Eu aprendo a primeira coisa que Neemias via, que o Deus dele era maior do que todas as coisas. E disse o Senhor Deus do céu, Deus grande. Nós só podemos lutar contra a crise e prevalecer contra a crise, mesmo na visão humana, que eles acham impossível, quando eu sirvo um Deus que é maior do que todas as coisas. Quando eu sirvo um Deus, Ele está dizendo, o Senhor não é pequeno. A crise que eu estou vivendo é crise pequena, é algo que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode me dar força, que o Senhor pode fazer eu chegar lá, mas o Senhor é grande, o Senhor é maior do que isso. Querido, eu queria te falar que Deus é maior do que todas as coisas, mas não basta eu saber que Deus é maior do que todas as coisas, mas eu tenho que viver o Deus que é maior do que todas as coisas. Mas em segundo lugar, ele disse que ele é temível. Ele está dizendo, o Senhor é temível, mas isso que eu estou vivendo, eu não posso temer diante disso. Eu tenho que temer diante do Senhor, eu tenho que respeitar o Senhor. Ninguém pode resistir ao Senhor, ninguém pode combater o Senhor, ninguém pode enfrentar o Senhor, mas eu posso enfrentar a crise, eu posso prevalecer nas crises. Ah, pastor, mas na visão humana, esse negócio está crescendo, e a cada dia está se avolumando, mas eu queria te falar que o meu Deus, ninguém pode enfrentar Ele, ninguém pode enfrentar Deus, e prevalecer de pé, mas eu posso enfrentar crise e crises e prevalecer de pé. A única coisa que falta é eu lutar. Eu preciso entrar num combate, eu preciso esforçar, eu preciso estar nessa disputa, eu não posso abaixar a minha cabeça. Mas em terceiro lugar, ele disse, aquele que guarda a aliança. Irmãos, Deus é um Deus de aliança. A Bíblia diz, em 2 Timóteo 2,3, ele diz, mesmo que nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é um Deus de aliança. Deus não quebra a aliança. Neemias está falando, o Senhor é um Deus de aliança. O Senhor tem aliança com nós. O Senhor é um Deus que guarda a aliança. Deus é um Deus que preserva a aliança. Ainda que nós não damos importância à aliança, mas Deus, Ele importa com a aliança. Deus olha para mim e para você, Ele tem aliança comigo e com você.
Deus olha no Brasil e vê o povo dele ali, e ele diz: eu tenho aliança com vocês. Não importa o lugar que você esteja, não importa se você está em Conceição, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Estados Unidos, África, não importa o lugar, Deus é um Deus que guarda a aliança. Mas é interessante, Deus é um Deus de misericórdia. E o verso 5 ele diz que Deus é um Deus que é misericordioso. Sabe o que Deus é? Deus coloca no nosso lugar nessa noite. E Deus, ele sente a sua dor. Deus sente tudo que você sente. Agora, Deus não é consumido pelo que você é consumido. Agora, é interessante que a misericórdia também de Deus é porque Ele sabe que nós somos miseráveis, nós somos falhos, nós somos pessoas depravadas, mas Ele se compadece. Deus, Ele olha para mim, Ele sabe que eu sou miserável. Deus, Ele sabe que eu sou uma pessoa que eu não sou certo, eu não acerto tudo. Pelo contrário, talvez eu erro tudo, mas Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de compaixão. E Ele está dizendo para aqueles que te amam. Ele está dizendo: Senhor. E Ele está dizendo: e guarda os teus mandamentos. Sabe o que Ele está dizendo? Mandamento aqui é voz de comando. Quem está dirigindo você? Quem estava dirigindo Neemias era Deus. Neemias entendia a voz de Deus. Em tempo de crise, você deve ouvir a voz de Deus. Em tempo que não é crise, você deve ouvir a voz de Deus. Mas principalmente nas crises, você precisa saber quem é Deus. Verso 6. Verso 6 ele diz assim: esteja atento os teus ouvidos, abertos os teus olhos, para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite. Eu aprendo uma coisa aqui, que Neemias está dizendo: Senhor, esteja atento. Senhor, o Senhor esteja atento agora, os seus ouvidos e abertos os seus olhos. Neemias está dizendo: eu estou perante ti dia e noite. Sabe o que Neemias está fazendo? Neemias ele tirou aquele dia e aquela noite especificamente para Deus. Ele se entregou para Deus. O dia e a noite, Neemias, ele não fez nada a não ser buscar a Deus. Ele tirou o tempo, ele investiu o tempo dele. O que nós precisamos fazer é investir mais o nosso tempo em Deus. Fazer o seu dia, a sua noite, a sua devoção com Deus. Ele fez isso. Por que ele fez isso? Pelos filhos de Israel, pelos seus servos. E a segunda coisa que eu vejo, Neemias, ele confessa pecado. Sabe o que a gente vê? Às vezes a gente luta, mas nós muitas vezes não colocamos culpa em nós. Às vezes nós não confessamos os nossos pecados diante de Deus. Neemias está orando e confessando os pecados. Ele está dizendo: Senhor, Jerusalém foi destruído, os muros, veio a vergonha, veio a miséria, veio o opróbrio, mas isso é por causa de nós.
Nós somos os culpados. Nós pecamos contra o Senhor. Quem sabe no tempo de crise que nós estamos vivendo, Deus está querendo de nós arrependimento. Quem sabe nós estamos talvez falando tantas coisas, mas estamos pensando, porque tem coisas, irmãos, que acontece, é pela nossa culpa, é porque nós erramos, é porque nós falhamos em alguma coisa. Não há perdão se não há confissão, se não há mudança. Ele está diante de Deus falando, confessar os pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai, ele está dizendo, eu também estou no meio. Será que não é hora da nação brasileira, do povo de Deus, se humilhar diante de Deus e falar com Deus? Por que está acontecendo isso? Será que não é a nossa culpa? Será que não é os nossos erros? Será que não é as nossas muitos pecados que estamos fazendo? Será que não é rebelião? Será que não é falta de comprometimento com Deus? Será que não é as fofocas, as mentiras, os enganos que está no nosso meio? Neemias está falando sobre isso. Ele está conversando. Às vezes nós estamos orando e pedindo a Deus que Deus aplaca essa praga. Mas nós devemos falar, Deus, não é culpa nossa. Não é nós que trouxemos essa praga para cá. Tem misericórdia da nossa vida. Será que não está faltando a gente se humilhar diante de Deus? Rasgar o nosso coração diante de Deus e falar com Deus, Senhor, eu tenho pecado, eu tenho transgredido, eu tenho vivido no adultério, na prostituição, ó Deus, eu tenho vivido na pornografia, e às vezes nós queremos que Deus traga alento, traga transformação, mas nós escondemos os pecados. Verso de número 7. Na verdade, temos procedido com perversidade contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste teu servo Moisés. Ele está falando aqui de alguém que já tinha morrido. Mas a palavra de Deus não morre. Eu morro, mas a palavra continua. Eu estou pregando a palavra. Moisés pregou a palavra. Moisés ensinou o povo. E ele está reivindicando uma coisa que Jerusalém, que Israel tinha perdido. Estava afastado. Estava vivendo perversamente. Ele está dizendo, nós temos vivido. Ele tem coragem, irmãos. Ele está falando, ó, nós não temos guardado os seus mandamentos, porque hoje nós vimos assim, não. Eu nunca vi isso. Esse Covid-19, isso é a terceira guerra mundial. Eu nunca vi isso. Irmãos, nunca viu mesmo, não. Isso nunca passou nada. Não passou nada por isso. Nós nunca viu nada isso. Agora, será que nós, nesse momento, nós chegamos diante de Deus falando que nós somos perversos? Será que nós chegamos diante de Deus falando, Senhor, nós não temos guardado a tua palavra. Nós temos escutado a tua palavra. Não temos praticado a tua palavra. Ele está dizendo, Senhor, nós não temos praticado nada. O que Moisés falou com nós, não estamos praticando nada, nem estatuto, nem juízo,
nem mandamento, nem nada. Nós temos sido perversos. Irmão, que oração é essa? Será que nós temos coragem de fazer? Ou será que nós chegamos diante de Deus e graças te dou, ó Pai? Tu és maravilhoso, tu és grande. E Deus está falando, e o pecado? Você vai confessar, não? Você vai confessar, não? Você não vai confessar nada, não? Está faltando alguma coisa? E é isso que nós precisamos. Ah, vamos fazer um jejum para a nação. Aí nós ficamos com fome, mas não arrependemos de nada. Estamos tirando Deus do centro e colocando o homem. Estão vendendo aí feijão por R$1.000 para curar coronavírus. Que arrependimento é esse, irmãos? Não há arrependimento. Deus, Ele quer arrependimento. Deus não quer remorso. Olha o verso 8. Lembra-te, pois da palavra que ordenaste o teu servo Moisés, dizendo, se vós transgride, e vos espalhareis entre os povos. Sabe o que ele está falando aqui? Israel não tinha diferença nenhuma dos outros povos. Aonde tivesse um israelita, um judeu, eles não estavam fazendo diferença. Então o que acontece? Precisa de nós fazermos diferença. Deus ordena o servo Moisés dizendo, se vós transgredir, se vocês não guardam a minha palavra, transgressor, errar o alvo, errar Deus, errar a visão. Olha o verso 9. Mas se vos converter a mim, e guardares os meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, e de lá ajuntarei, e trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Sabe o que ele está dizendo? Quando nós convertermos, quando nós guardarmos aquilo que Deus está falando, quando nós cumprirmos aquilo que Deus está falando, Deus vai trazer de novo, Deus vai unir o povo dele de novo, Deus vai fazer com que o povo dele esteja diante dele de novo. É isso que nós precisamos. Ele está dizendo, aqueles que são rejeitados, não importa o lugar que estiver, eu vou juntar. Sabe o que ele está falando? Que ele vai trazer todos que é dele. Todos aqueles que é dele. Todos aqueles que é de Deus, eles vão entender que precisa se converter. Não podemos viver a mesma coisa. Não podemos. Neemias está falando isso. Tanto se você pegar no capítulo 8 de Neemias, ele traz Esdras para pregar a palavra, para ensinar o povo a lei, para mostrar que a direção do povo de Deus é a palavra, é aquilo que Deus está nos ensinando. Agora não tem como eu guardar os mandamentos de Deus
Não tem como eu cumprir. Não tem. Se eu não me converti. Eu me convenci. Eu estou mais convencido do que convertido. Deus quer que a gente converte. Amém, irmãos? Deus quer que você e eu converta. Quem sabe nós estamos precisando disso, né? Então a gente precisa entender isso. O que é converter? É ser transformado. É ser transformado. Deus quer transformar nós. Quando nós formos transformados por Ele, nós vamos guardar os seus mandamentos. Nós vamos guardar a voz de comando. Nós vamos cumprir. Nós vamos cumprir aquilo que Deus está falando. Olha o verso 10. Eles são os teus servos, o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a sua mão poderosa. Ele está dizendo, esse povo tem a marca do Senhor. Esse povo é marcado pelo Senhor. Esse povo, eles não é do mundo. Esse povo é do Senhor. Ele está dizendo, esse povo não é estranho. Nós somos de Deus. Deus está apenas nos corrigindo. Deus, Ele traz a correção porque Ele ama a gente. Se Ele não amasse a gente, Ele não nos corrigia. Você sabe, no tempo de crise, Neemias, ele cresceu. Ele se tornou um homem muito mais forte. Ele teve uma experiência maior com Deus. Ele teve um cargo maior. Sabe por quê? Porque ele lutou contra a crise. Ele não deixou a crise vencer ele. Ele não deixou que a crise pudesse vencer ele. Ele não deixou. O verso 11. O Senhor que esteja atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se deleitem em temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e lhe dá graça perante este homem. Ele sabia de uma coisa, que Deus ouve oração. Ele sabia. Ele está dizendo, Deus, que a sua graça esteja sobre a minha vida. E a minha oração nessa noite, que a graça de Deus possa repousar sobre nós. Que o favor de Deus. Neemias, ele orou. Isso é uma oração. Ele venceu através da oração. Nós vencemos através da oração. Nós não vencemos através do medo. Nós não vencemos através da insegurança. Que isso, pastor? O senhor tem medo? Todos nós. Mas quando eu volto para Deus, Deus me dá coragem. Quando eu volto para Deus, Deus me dá força. Quando eu volto para Deus, Deus me encoraja. Quando eu volto para Deus, Deus me anima.
Não foi fácil para ele, como não é fácil para mim nem para você. Eu não estou ignorando o que o país está vivendo, o que o mundo está vivendo, mas nós podemos ser mais cristãos nesse momento. Sim ou não? Sim ou não? Podemos ou não? Você que está me assistindo agora, tudo bem, mas você precisa ser mais de Deus nesse momento. Você precisa buscar mais a Deus. Porque se vier outra coisa até pior, nós vamos estar muito mais preparados do que isso. Nós vamos estar muito mais preparados. Neemias venceu, prevaleceu. Era impossível na visão humana, é impossível na visão humana, na ciência, nos médicos, enfermeiros, é impossível, é verdade, mas o nosso Deus nos faz vencer. O nosso Deus nos faz prevalecer. O que a gente precisa? Ter visão de Deus no meio da crise. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Como lutar contra a crise? Ele lutou. Você vai lutar sim ou não? Levanta as suas mãos. Lute. Deus não te chamou para você abaixar a sua cabeça. Deus não te chamou para rebeliar, fazer rebelião. Não. Deus chamou você para lutar. Lutar onde, pastor? De joelho. Lutar onde? Com a boca no pó. Lutar onde, pastor? Fazendo jejum. Talvez Deus está falando comigo, com você, que fazer um jejum. Está falando, ó, faz um jejum. Talvez esse medo seu, talvez é a natureza sua do medo. Mas Deus tem natureza de coragem para você. Glória a Deus, amém? Levanta as suas mãos, vamos orar. É muito pouco tempo a gente está explicando muita coisa. Então a gente não vai explicar tudo. Senão a gente ficava aqui uns 3, 4 anos explicando isso aqui. Então a gente falou, né, pouca coisa, mas o que Deus colocou para a gente falar nessa noite, a gente falou. Eu espero que Deus falou o seu coração. Eu espero que Deus falou o seu coração na sua casa. E em qualquer lugar que você está nos assistindo, nos acompanhando. E depois também que você está assistindo, estiver assistindo, Deus vai falar com você. Deus vai ministrar o seu coração. Deus vai trazer algo diferente da sua vida. E esse culto nessa noite é um culto para transformar a sua vida, para a glória dele. Você acredita nisso? Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui. O Senhor usou homens e usa homens comuns, mas homens que estejam na brecha, homens que se colocam à disposição do Senhor, como Neemias colocou à disposição. Nós estamos aqui nessa noite, não estamos aqui, ó Deus, para não lutar, estamos aqui para lutar. Queremos lutar contra a crise, queremos prevalecer contra a crise, queremos vencer essa crise, que ela não venha nos vencer, que nós possamos, ó Deus, ser guerreiros, em tempo de crise, nós possamos crescer nela. Deus, que Conceição do Ipanema, eu não tenho, pode não ver muitos, mas ver remanescentes aqui nessa cidade, que luta, pessoas que olham para nós na rua, e vê um povo cheio de Deus, e que as pessoas possam olhar em nós, e ver coragem, ver ânimo, ver intrepidez,
ver entusiasmo e olhar para nós, ó Deus. E quando nós soltarmos uma palavra, que nós não vamos falar de crise, nós vamos falar de Deus. Que nós possamos encorajar as pessoas a servir ao Senhor, a glorificar o Teu nome, parar, ó Deus, com essa paranoia, com esse medo. O Senhor tem falado comigo, fala para o meu povo, que eu estou com eles. O Senhor está contigo, meu irmão. O Senhor está contigo em qualquer lugar que você estiver. Deus é com você. Não deixa o medo, não deixa a ansiedade, não deixa a depressão, a angústia, o vazio entrar dentro de você. Mas que Deus venha estar dentro de você. Que em nome de Jesus, Deus pode transformar a sua vida, tirar da sua mente, tirar do seu coração, sarar as suas feridas, sarar a sua alma, colocar em você a coragem, tirar a fobia, o medo, tirar a insegurança e colocar em nós, homens e mulheres de Deus, e jovens, e adolescente, criança, e senhor e senhora, colocar em nós intrepidez, e nós possamos chegar no fim prevalecendo, vencendo, levantando e falando: vencemos porque Deus é conosco. E é isso que nós precisamos. Oh Espírito Santo, que essa palavra, Senhor, venha entrar nos nossos corações e que possamos praticar e viver ela intensamente na nossa vida. Senhor, muito obrigado por tudo. Nós oramos e que cada pessoa, não só aqui em Conceição, em qualquer lugar desse mundo que estiver ouvindo essa palavra, que seja transformada por ela, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos agora ministrar a ceia. Ficar aqui ou descer? Descer. Glória a Deus, amém? Nós vamos ministrar a ceia, chamar os dois diáconos aqui, o Douglas e o Vanderlei. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Irmão, nós estamos fazendo a ceia em 3 etapas. Na terça, hoje, e também na quinta e no domingo. Domingo de manhã também, porque tem pessoas que só vêm no domingo de manhã. A gente vai fazer para todo mundo participar. Aqueles que não podem vir, a gente sabe que tem pessoas, conversou comigo: pastor, eu estou ainda com receio de ir. Vamos respeitar. A gente tem que respeitar. Respeita os que vêm e respeita os que também não vêm. E aí a gente vai andar tranquilo, numa boa, na bênção, né? Então a gente vai levar a ceia para essas pessoas. Algumas que estão acamadas não podem vir, mas nós temos um grupo aqui hoje que vai estar participando da ceia. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Deus, os elementos da ceia nas tuas mãos. Colocamos, ó Deus, o suco de uva e também o pão. E pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando, colocando as suas mãos, meu Pai. E que o Senhor esteja colocando as mãos do Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que é em memória do Senhor. Nós sabemos que o pão é pão,
Ó Deus, o suco de uva é suco de uva, mas nós fazemos isso em memória do Senhor, porque o Senhor disse, na noite que o Senhor foi traído, o Senhor pegou o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Junto, o Senhor pegou o cálice dizendo: este é o sangue da minha aliança, que foi derramado naquela cruz. Todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Nós sabemos que isso é elementos, mas tem uma grande significância da aliança do Senhor como a igreja. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Pode glorificar o Senhor, irmãos. Isso é maravilhoso. Deus é bom. Deus é poderoso. Oh, glória. Maravilhoso é o Senhor, Pai. Bendito é o Cordeiro de Deus. Oh, Espírito de Deus, maravilhoso. Tu és santo. Santo é o Senhor. Tu és santo. Tu és tremendo nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse que estão na sua casa, nos acompanhando, nos assistindo. Que o Espírito do Senhor possa tocá-los de forma tremenda. E eu creio nisso, Senhor. Tu és maravilhoso. Oh, Santo de Israel, Tu és tremendo nas nossas vidas. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Oh, aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus. Tu és maravilhoso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tu és tremendo, Senhor. Tu és maravilhoso. Oh, aleluia. Deus de poder. Não há outro Deus além de ti. O Senhor é Deus de aliança. O Senhor é Deus maravilhoso. Oh, aleluia. Adorado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. É Deus poderoso, maravilhoso, glorioso. Bendito é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E tendo dado graça, ele diz: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que lembrares de mim. Junto participamos. Obrigado, Deus, por este momento, Deus. Momento, Pai, precioso, Pai. Assim, Pai, como Neemias, ó Pai, confessou seus pecados. Nós estamos, ó Pai, aqui nessa noite também, Senhor, fazendo isso, ó Deus.
para, Senhor, participar da ceia do Senhor, Pai. Senhor, venha, Senhor, purificar-nos todos os pecados. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, fazer isso, ó Pai, em memória até que o Senhor venha. Porque nós sabemos que um dia o Senhor vai vir, ó Deus. E nós possamos, ó Pai, estar preparados para ir morar no lar celestial com o Senhor. Com nossos corações puros, ó Pai. Com corações limpos, corações perdoadores, Deus. Muito obrigado por este momento, ó Deus. Assim nós oramos e te entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Semelhantemente, depois dele haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que lembrares de mim. Junto participamos. Levanta as suas mãos. É o momento de você estar adorando Ele. Adore Ele. Nós estamos participando. O que nós estamos bebendo aqui é um suco de uva. Mas naquela cruz foi o sangue de Jesus que desceu ali. Foi o sangue dele que desceu ali. Um sangue puro, justo, imaculado. Um sangue inocente. Não era de um salteador. Não era de um assassino. Mas era do próprio Deus ali. Ele diz: está consumado. Oh, aleluia. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós temos essa liberdade. É por isso que há essa liberdade em nós de adorarmos, de glorificarmos, de enaltecermos a Ele. É por isso que há essa liberdade, porque Ele é poderoso. Ele fez aquilo que ninguém poderia fazer, mas Ele fez. E se preciso for, Ele faria tudo de novo. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós enaltecemos o teu nome. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, o Senhor tem guardado a sua aliança conosco. O Senhor tem nos abençoado, Senhor. É por isso que nós estamos aqui vibrando. É por isso que nós estamos aqui, apesar das lutas, das dificuldades, apesar das adversidades. O Senhor tem sido conosco. Aleluia! Oh, Espírito de Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, estamos de volta na quinta-feira da vitória. Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem vitória para a sua família. Deus tem vitória para a nossa cidade. Deus tem vitória para o nosso Brasil. Deus tem vitória para o mundo. Irmãos, estaremos aqui se Deus assim nos permitir. E vai ser bênção de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai estar ministrando o nosso coração. Deus abençoe sua vida. Que o amor de Deus Pai, que a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil e sobre todo o povo de Deus,
espalhado no mundo inteiro. Quem crê diz amém. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus.